Então, hoje nós temos a palestra aqui do professor Gustavo Bastos Lira, que vai falar de modelagem dinâmica da água num sistema solo, vegetação, atmosfera. O professor Gustavo é da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele é graduado em meteorologia pela Universidade Federal de Alagoas, em 2000, mestrado em agronomia, meteorologia agrícola pela Universidade Federal de Viçosa, em 2002, doutorado em agronomia, física do ambiente agrícola pela Universidade de São Paulo, em 2006. Atualmente é professor associado 2 do Departamento de Ciências Ambientais do Instituto de Florestas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Foi bolsista Jovem Cientista do Nosso Estado, 2015-2018, da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ. Então, com a palavra agora, o professor Gustavo, que pode iniciar aí o compartilhamento da sua tela. Eu quero agradecer a todos aí pela participação no evento, em todas as nossas sessões aí, e agradecer ao Gustavo aí que aceitou o convite aqui de fazer essa palestra para dentro do nosso evento. Já está passando a sua apresentação, eu vou desligar meu microfone, tá, Gustavo? Ok, Jader. Te aviso quando estiver faltando aí 5 minutos, que aí a gente abre para perguntas. Ok. Boa tarde a todos. Gostaria, primeiramente, de agradecer o convite da Comissão do Encontro Nacional de Modelagem Computacional, do Encontro de Ciência e Tecnologia de Materiais e do Simpósio de Meio Ambiente para apresentar um pouco de temas relacionados ao trabalho que a gente desenvolve com uma pesquisa. Tá? Particularmente aí ao professor Jader, professora Simone, professor Silva Neto, mais uma vez aqui participando em conjunto com vocês. Vi o Wagner também entrar na sala e outros colegas, professor Elias. É muito bom estar aqui com vocês e ver tantos rostos amigos. Professor Silva Neto, quando pediu para eu indicar um tema para a palestra, eu coloquei o de modelagem dinâmica da água no sistema solo-vegetação-atmosfera. Contudo, quando fui elaborar a palestra e vi o tempo disponível, eu acho que o tópico da palestra ficou um pouco incompatível com o tempo da apresentação, mas vou tentar colocar os principais aspectos relacionados tanto à parte de base conceitual e teórica e da modelagem, sem, contudo, esgotar o tema nesse momento, porque realmente teríamos que ter pelo menos aí 1 ou 2 semestres de aula e de discussões com relação ao tema. O tema da palestra é modelagem da dinâmica de água no sistema solo, vegetação, atmosfera. O professor Jader já fez as apresentações. Tá? Minha apresentação está dividida numa breve introdução. Depois eu vou falar um pouco de alguns conceitos do sistema solo, planta, atmosfera que balizam a modelagem. Vou, para cada um dos componentes, comentar os principais processos e os principais mecanismos, tentando sempre fazer já a introdução da modelagem, e aí eu vou passar para interface atmosfera-vegetação, depois vegetação-solo. Vou apresentar alguns modelos utilizados particularmente pelo nosso grupo, e algumas aplicações de pesquisa dentro do que a gente tem orientado e publicado. Eu trabalho muito nesse sistema solo, planta, atmosfera, basicamente com cultivos agrícolas, mas também com vegetação nativa e outros que têm aplicação nas mais diversas áreas do conhecimento. O conhecimento da dinâmica da água no sistema, basicamente aqui eu fiz um recorte, solo, vegetação, atmosfera, ele é importantíssimo para os ciclos biogeoquímicos, entre eles o próprio ciclo da água, de nutrientes e de carbono, além do enxofre, nitrogênio e outros. Então, o conhecimento de como se dá esses ciclos, essas transferências dentro do próprio sistema, perpassam pelo conhecimento da dinâmica da água nele. E aí, essa dinâmica ela se dá basicamente por processos de transferência de massa. No caso específico, eu vou me ater à água, mas quando estudamos os outros ciclos,
na carbono, enxofre, nitrogênio, a gente trabalha com transferência também desses elementos químicos. E energia. Por que energia? Porque a água, em algumas partes do processo, ela vai estar na sua fase líquida, em outras na sua fase gasosa, e a mudança de fase, né, requer energia. A energia é essa representada pelo fluxo de calor latente. A gente também tem transferência no sentido de calor sensível, fluxo de calor sensível, e tudo isso requer, né, energia proveniente da radiação, no nosso caso, radiação solar. Tá? Aqui tem um esquema que eu gosto de apresentar, onde separa bem, né, como se dá o processo de transferência no solo, na vegetação e na atmosfera. Alguns colegas trabalham basicamente, né, com partes do sistema separadamente, mas a gente tem abordado normalmente tanto medições como modelagem no sistema como um todo. Eu vou, na sequência, apresentar cada parte dessa e cada um desses processos, comentando sobre os processos e sobre a sua modelagem, né? O que é que acontece? Apesar da sua importância, né, medições do fluxo de água no sistema solo, planta, atmosfera, ou são onerosas, né, ou requerem conhecimento técnico especializado, muitas vezes são medições pontuais, que não permitem extrapolações, em alguns casos apenas unidimensional, né, e muitas vezes os processos se dão não só, né, nas trocas verticais, mas também nas horizontais, o que requer, né, em alguns casos, o uso da modelagem numérica para tentar melhor representar os processos de dinâmica da água no sistema e, associado a eles, né, tentar compreender como é que se dá o transporte de nutrientes, carbono, enxofre, entre outros. Então, nesse contexto, a modelagem numérica ela se torna uma alternativa, tanto para extrapolação, como, em alguns casos, permite também que eu faça previsões. Os modelos, né, quando rodados no tempo, permitem não só o diagnóstico, mas como o prognóstico. Entre as aplicações, né, que se enquadra a dinâmica de água no sistema solo, vegetação, atmosfera, nós temos a modelagem dos sistemas agrícolas, e aí entra a parte, né, acoplada para fazer simulações de crescimento vegetal e produção. Isso aqui também, em sistemas naturais, você pode fazer estimativas da produção primária, né, e outros. Na modelagem hidrológica, né, modelo de chuva-vazão, transporte de sedimentos, modelagem ambiental, transporte de poluentes, modelagem de biosfera-atmosfera. Essa daqui é uma modelagem que trata basicamente dessa interface vegetação-atmosfera. Normalmente, esses modelos representam esses processos próximos da superfície, estão acoplados a modelos meteorológicos e climáticos, né, que permitem previsão do tempo e do clima, além de transporte de nutrientes e contaminantes no solo. Então, dentro da dinâmica da água nesse sistema, eu posso trabalhar acoplado, né, a modelagem de outros processos que são importantes do ponto de vista hidrológico, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de produção vegetal e outros. Tá? Um pouco da parte conceitual aqui do sistema solo, vegetação, atmosfera. Na década de 30 e um pouco antes se trabalhavam com os componentes do sistema, né, solo, planta, atmosfera, dissociados. E a partir da década de 30 e da década de 40 começou a se considerar um meio contínuo, onde a água líquida ela é transferida do solo, né, passando pela vegetação até a atmosfera, sendo influenciada por forças de adesão, coesão, tensão superficial e outras. Isso, né, foi de uma demanda, principalmente de pesquisadores na área de física dos solos e de fisiologia. Atualmente se expandiu, né, em as mais diversas áreas consideram esse contínuo, aonde a água encontra-se em movimento, né, do solo para a planta, para a atmosfera. Para caracterizar a água nesse domínio, a gente pode se utilizar de dois tipos de variáveis, que na biofísica ambiental nós denominamos de intensiva e variáveis extensivas. Tá? Essas duas permitem caracterizar a água no meio.
Só que elas têm uma diferença. A intensiva permite que eu quantifique a intensidade do fluxo e a direção do fluxo. E as variáveis extensivas, elas só são quantitativas. No caso da água no solo, por exemplo, nós temos o potencial, que é expresso em unidade de pressão, quilopascal, que, conhecendo-se o potencial em 2 pontos, eu posso determinar o fluxo de água, né, sua direção e a sua intensidade. A gente vai ver mais adiante como. E no caso da umidade volumétrica, eu tenho metro cúbico de água por metro cúbico de solo. Permite apenas caracterizar a água no meio, mas não inferir ou mesmo modelar sobre o seu fluxo. Eu achei importante colocar essa definição de potencial, que muitas vezes ela não é tão trivial para a maioria das pessoas, mas o potencial ele é definido com base na energia livre para realizar trabalho líquido. Isso aí é um conceito da termodinâmica que, no caso, quando aplicado à água no solo, né, uma função termodinâmica apropriada para expressar é a energia livre de Gibbs. Para a gente quantificar o potencial, a gente tem que definir a água num estado puro, a água plana, numa dada altura de referência. Tá? A gente vai ver que, em parte do sistema, essa modelagem usando o potencial ainda é muito utilizada e é a principal forma de modelar a água no sistema. A partir dessa lógica, né, de ser um contínuo, onde você tem uma transferência solo, planta, atmosfera, e tendo como variável intensivo o potencial, né, aqui eu estou apresentando, no caso, o potencial total, depois eu vou explicar, propôs-se, né, em 48, Ronert, um modelo para representar a transferência de água no meio, solo, planta, atmosfera, em analogia à lei de Ohm. Né? Ele partiu do pressuposto que o fluxo de elétrons no condutor ele tem uma resistência a esse fluxo, e isso é similar, pelo menos, né, conceitualmente, ao fluxo de água no sistema. E o que é que ele fez? Ele propôs um modelozinho simples, onde o potencial de água em determinados pontos do sistema, né, essa diferença que pode ser representada pelo gradiente, e é igual ao fluxo, né, ele sofre uma resistência ao transporte. Então, por exemplo, eu tenho o solo e as raízes. Né, o potencial, a diferença de potencial entre o solo e as raízes, para que a água, né, seja transferida de um ponto para o outro, ele tem uma resistência, e eu conhecendo o potencial em 2 pontos e a resistência, eu tenho um fluxo. Isso, conceitualmente, é bem colocado. Contudo, na prática, a gente vai ver mais adiante que modelar isso, usando essa lógica de potenciais em algumas partes do sistema, não é uma abordagem prática. Tá? Então, eu posso trabalhar potencial na raiz até o início do xilema, né? Começa o fluxo, a seiva dentro do xilema. Depois, né, no início do xilema até o final do xilema. No xilema até os sítios de evaporação, e dos sítios de evaporação até a atmosfera. E aí eles propuseram esse modelinho, onde eu tenho uma série de resistências. Aqui elas estão todas, a maioria em série, e alguns detalham mais essas resistências, elas podem formar um circuito, né, uma analogia a um circuito mais complexo, com resistências em séries e paralelos. O potencial ele tem unidade de energia por volume, né, que eu posso transformar aqui Joule, Newton por metro cúbico, acaba que o potencial representa, pode ser representado em Pascal, né, que é a unidade de pressão. Tá? Então, quanto mais negativo, quer dizer que mais ele está afastado daquela condição de referência, cria-se um gradiente aonde induz ao movimento de água. No caso da interface vegetação-atmosfera, eu separei aqui com base num esquema de Croix, 2008, os principais componentes. A gente trabalha muito aqui, de forma prática, com balanço de massa e energia. Particularmente, a maior parte dos modelos consideram o balanço de massa nessa interface, tendo como entrada, principalmente, chuva, e, em alguns casos, cultivos agrícolas, irrigação. Nesse caso, algumas vezes se utiliza a chuva medida direto no pluviômetro. Contudo, a estrutura da vegetação ela intercepta parte dessa chuva, né, nos seus órgãos, folhas, galhos, caules. Então, essa parte de interceptação também é
modelada de forma que se contabiliza apenas a água que incide na superfície do solo. Alguns chamam isso de precipitação efetiva. Tá? Então, os modelos eles se utilizam de água, da chuva ou irrigação como entrada, determinam a interceptação. A partir daí, eu tenho a principal saída, que é a evapotranspiração. Tá? Esse termo aqui foi proposto inicialmente na década de 40 por Thornthwaite e representa a transferência de água da superfície para a atmosfera por dois processos, transpiração e evaporação. Como era difícil medir separadamente ou modelar separadamente naquela época, eles propuseram o termo evapotranspiração, né, para representar conjuntamente os dois processos. Atualmente, a gente tem capacidade de estimar ou medir a transpiração separado da evaporação. Um outro componente importante é o escoamento superficial, que muitas vezes é considerado apenas os fluxos unidimensionais e, se a superfície for plana, o escoamento superficial, né, o próximo de plana, é considerado nulo. Mas também é algo fácil de modelar em função da intensidade da chuva, da inclinação do terreno. O maior problema aqui na modelagem é basicamente quantificar a transferência de água, né, pela transpiração e pela evaporação. O que é que acontece? Eu coloquei aqui uma escala que vai de folha até dossel, né, que aí parte folha, planta e toda a comunidade. O dossel, né, para quem não sabe, é a copa das plantas aproximadamente. Tá? Então, num primeiro momento, também usando a analogia com a lei de Ohm, foi proposto uma adaptação da lei de Fick para quantificar a transpiração da folha. A transpiração ela ocorre de órgãos conhecidos como estômatos ou cutículas, onde eu tenho lá um sítio de evaporação e ela é transferida desses órgãos para a atmosfera. Então, eu posso considerar, conhecendo a concentração de vapor d'água, né, nesses sítios e na atmosfera, esse gradiente aqui, esse delta, né, que é uma aproximação, multiplicado por uma condutância, que representa o inverso da resistência, eu tenho o fluxo de vapor d'água por transpiração. Contudo, né, isso é mais complexo, porque dentro da própria folha eu posso ter a resistência do estômato, a resistência da cutícula, e acima da folha forma uma camada limite. Eu ainda tenho uma resistência aerodinâmica ao transporte de vapor. Então, na prática, na maior parte dos modelos, particularmente os usados em engenharia, não se modela a nível de folha, tá? Se modela a nível de dossel. E aqui eu tenho uma representação também em analogia com a lei de Ohm, só que o que é que acontece agora? Na atmosfera, os fluxos são turbulentos, né? E aí os turbilhões, escoamento, né, ao incidir sobre essa superfície, gera turbilhões que faz o transporte tanto do calor latente, representado aqui pelo lambda-E, como do calor sensível, aqui embaixo. Para isso, eu preciso conhecer esses coeficientes de transporte turbulento, de vapor e calor, e o gradiente. Nesse caso, é o gradiente de umidade com a altura, né? E aqui é o gradiente de temperatura com a altura. O problema é justamente a modelagem desses coeficientes de transporte turbulento, que dependem de características do escoamento, como, por exemplo, a instabilidade da atmosfera, a altura de medida e outros. Tá? Essas equações podem ser simplificadas, né? Eu posso dizer aqui menos ρ, que é a densidade do ar, Cp, calor específico, dividido pelo coeficiente psicrométrico. Eu tenho a diferença entre a pressão agora de vapor acima da superfície aqui, num ponto de referência, e na atmosfera, e as resistências. Essa primeira é a resistência aerodinâmica ao transporte de vapor dentro da camada limite, de vapor e de calor, e essa é a resistência da própria planta, né, dos estômatos dela, que muitas vezes é considerada uma resistência conjunta. Tá? Essas equações, em conjunto com outras de transferência radioativa em dosséis de plantas, são usados em modelos de biosfera-atmosfera para gerar um sistema de equações que, solucionados, permite que eu determine a evapotranspiração. Só que a gente vai ver mais adiante que eu tenho um problema, né? A partir de folha, transpiração, agora eu estou numa superfície onde eu tenho um nível acima da qual eu estou contabilizando as perdas, e nesse caso é por transpiração e por evaporação, com equações baseadas nas leis que regem o transporte turbulento, não são equações de fluxo gradiente conhecidas, que têm soluções relativamente fáceis, só que elas me dão a transferência total de vapor d'água, não separa transpiração de evaporação. E quando eu vou
ter o transporte no solo, planta, atmosfera, vocês vão ver que eu preciso conhecer a transpiração para modelar isso. Uma simplificação daquele método aerodinâmico, que muitas vezes necessita do conhecimento das propriedades atmosféricas, né, vapor e temperatura em 2 níveis, é justamente a equação de Pema-Monti, né, uma simplificação, muitos dos colegas trabalham com ela, e Pema e posteriormente Monti, eles propuseram uma solução que considera um único nível, onde eu tenho um termo aqui que é basicamente radioativo, tá? Esse é o balanço de radiação, que ele define a quantidade de radiação absorvida pela superfície. Ele desconta o fluxo de calor sensível no solo. Aqui é o termo aerodinâmico, que tem essa força motriz aqui, que é a pressão de saturação menos a pressão do ar, e outros termos que facilitam a modelagem. Contudo, novamente, eu ainda caio no problema de determinar as resistências da camada limite, que depende de parâmetros do escoamento, características do escoamento turbulento, e a resistência, que nesse caso aqui é tanto a resistência do solo, né, dessa interface solo-atmosfera, para transferir vapor, como da planta, né, considerando estômatos e cutículas. É uma resistência combinada que eles chamam de resistência global. Isso aqui é um problema para o uso dessa abordagem. Tá? Mais adiante eu vou falar como é que a gente separa transpiração e evaporação, e aí consegue acoplar solo, planta, atmosfera, e basicamente me utilizando do modelo de Pema-Monti, a abordagem do método aerodinâmico que é usado nos modelos de biosfera e atmosfera, infelizmente não vou ter tempo aqui de apresentá-lo. Tá? Aqui, na questão do solo, planta, no solo e na vegetação, né, eu já pego aqui da superfície, complementando para baixo. Alguns modelos trabalham com as zonas saturadas e não saturadas de umidade no solo, e os principais componentes são infiltração, né, a água, depois do balanço, que normalmente é uma condição de contorno de topo aqui, quantifica a infiltração, né, a água que entra no solo. A partir daí há um movimento, uma percolação, que dependendo do gradiente de potencial pode ser, né, para baixo ou para cima. Isso aqui pode ser modelado unidimensionalmente ou em mais de uma dimensão. E aí o modelo já entra como uma alternativa importante, porque fazer medidas tanto unidimensional, né, como em outras dimensões acaba sendo muito oneroso, e o modelo se coloca como uma opção. Tá? Aqui, a equação de Darcy é usada, né, que representa o transporte em meios porosos, que em conjunto com a equação da continuidade nos fornece a equação de Richards, que permite que a gente modele esse movimento de água no solo. Além disso, alguns modelos consideram escoamento lateral, né, dentro do solo, drenagem profunda e ascensão capilar. Todos eles podem ser modelados, né, com base na equação de Richards, que eu vou mostrar mais adiante. No caso, a equação de Darcy, né, o fluxo é igual à condutividade hidráulica vezes o gradiente do potencial total. E aqui vale destacar que eu tenho o potencial matricial do solo e o potencial, né, devido à posição, ou seja, o gravitacional. Tá? Existem 4 tipos de potencial, principalmente: matricial, o gravitacional, o osmótico e o de pressão. Aqui a gente considera como potencial total essas 2 componentes, né, a taxa de variação em profundidade. Aqui fazendo balanço de água para um volume infinitesimal, né, basicamente para um solo sem vegetação eu tenho essa parte aqui, né, destacada no retângulo vermelho. Contudo, quando eu modelo para uma superfície vegetada, eu tenho que entrar com os outros componentes aqui, que são sumidouros. E principalmente esse é um que representa a extração de água pelas raízes no solo. Um solo vegetado, né, as raízes, elas extraem água. Então, esse movimento não se dá só, né, única e exclusivamente devido ao gradiente de potencial, essa transpiração e a posterior assimilação de água pelas raízes tem que ser contabilizados. Existem outros sumidouros aqui, como o de drenagem profunda e o de macropóreos, que eu não vou entrar em detalhes. Tá? Juntando as duas e apresentando em termos de umidade volumétrica, eu chego a essa equação. Aqui a gente tem um problema, né, que o potencial e a umidade volumétrica não tem uma relação física conhecida, então a gente acaba usando para resolver
nessa equação no tempo e em profundidade, uma parametrização que relaciona potencial com umidade, que são as curvas de retenção. A principal curva de retenção é a curva de Wangenuth, né, que relaciona o potencial matricial com a umidade e aí permite resolver aquela equação. Para resolver a equação, eu também preciso da condutividade hidráulica do solo. No caso, essa condutividade depende da umidade do solo. Então, eu tenho a condutividade hidráulica saturada, que é obtida em laboratório, a partir dela, e conhecendo a fração de umidade no solo, eu determino a condutividade para qualquer condição, tá? Quanto mais água, é mais fácil esse transporte, quanto menos água, fica mais difícil. Juntando as duas, eu chego a essa equação. O professor Wagner nos ajudou bastante, aí o professor Fábio, eu não sei citar, mas essa equação, né, pode ser implementada e resolvida através de métodos numéricos. A gente não, né? O professor Wagner e o professor Fábio já implementaram elas por volumes finitos, mas também existem trabalhos que mostram por diferenças finitas, né? É uma equação, né, que não é tão trivial para se resolver. No caso do solo com vegetação, voltando aqui rapidamente, esse termo sumidouro aqui tem que ser considerado. E agora o Fábio e o Wagner estão trabalhando na discretização, já finalizaram, e a gente está implementando um modelo que, nesse caso, pode ser microscópico ou macroscópico. No nosso caso, a gente está implementando um modelo macroscópico. Os microscópicos, eles são mais difíceis, eles trabalham com a extração de fluxo radial na direção de uma raiz singular, você tem que usar coordenadas cilíndricas, é uma abordagem mais complexa e não necessariamente com melhores resultados. O modelo macroscópico, ele considera dentro daquele contínuo, né, que a assimilação das raízes é o somatório em cada camada que eu discretizo o solo é igual à transpiração da planta, então eu consigo resolver isso, né, conhecendo a transpiração real. E aí vem o meu problema, qual é a transpiração real? Né? À medida que a água é consumida do solo, a planta tem maior dificuldade de extrair devido às forças de adesão da água à matriz do solo. Então, vai diminuindo a taxa de transpiração. Tá? Eu posso usar essa relaçãozinha aqui, que a assimilação real é a assimilação potencial vezes uma função de decaimento. Isso aqui é uma solução de engenharia, né? Onde eu tenho que o máximo valor dessa função alfa é 1, para quando a cultura não tem restrição para extrair água do solo, e ela diminui à medida que o potencial de água no solo diminui, porque fica mais difícil extrair a água devido à tensão com que essa água está ligada ao solo. Tá? Gustavo? Oi. 5 minutinhos, tá? Tá, estou terminando. Obrigado. Então, aqui a gente, né, pode determinar a assimilação potencial, conhecendo a transpiração potencial, e aí resolve, né, baseado unicamente na fração de densidade de raiz no solo. Aqui são algumas funções, né, são segmentadas. Essa aqui é uma função que é uma curva, né, que representa todos esses processos. Tá? Esse aqui é um modelo que a gente tem se utilizado, conhecido, que é o Soil Water Atmosphere and Plant, né, que ele trabalha com todos esses processos de modelagem, permite fazer, além do transporte de água, transporte de calor e de nutrientes no solo. O que eu mostrei até agora são modelos baseados em processos físicos mais detalhados que trabalham justamente com a equação de Richards no solo, assimilação de água pelas raízes, evapotranspiração por Pema-Monti, e aí ele separa Pema-Monti, né, evapotranspiração em transpiração e evaporação. Mas existem modelos mais simples de balanço de água que consideram apenas um volume de solo, né, que são esses Tipping Bucket Models. Esse aqui é um. Considera, né, evapotranspiração como um todo. Aqui o volume do solo é definido apenas pela profundidade das raízes. É um modelo muito utilizado na área agrícola. Esse é o modelo mais rebuscado, que aí permite justamente separar transpiração de evaporação, mas também usa coeficientes que são tabelados ou que são modelados facilmente, né, no tempo ou com algum parâmetro que representa o crescimento da cultura. E só para finalizar aqui algumas aplicações, né, essa aqui é a equação de Richards, que o Wagner e o Fábio, né, implementaram no Scilab, e eles utilizaram problemas inversos, Louis e a cola, né, para determinar os coeficientes da equação de Wangenuth, e simularam, né, o movimento de água no solo. A cruzinha aqui é o valor observado, as curvas são os valores simulados. Tá? Isso aqui é a aplicação do SWOT, com a equação de Richardson para água no solo. Os resultados não foram tão bons, você vê que aqui, ó,
a umidade observada, a umidade estimada pelo modelo, então ele superestima aqui, subestima aqui, o modelo precisava ainda ser otimizado, esse modelo não foi otimizado, diga-se de passagem. Aqui são os modelos mais simples, né, que trabalham só com volume de solo e não separam a evaporação de transpiração, não fazem assimilação de água pelas raízes, eles só contabilizam a entrada e saída de água no sistema, um balanço simples. Os pontinhos vermelhos são a umidade medida e o azul simulado, né? Aqui é o gráfico de dispersão, observado e simulado. Você vê que eles simulam bem do ponto de vista prático, tá? Aqui foi um trabalho que a gente usou o modelo simples da FAO, KC Dual, e acoplou a ele um modelo de assimilação de água pelas raízes, para ver como é que ele se comportava. Ele também estimou de forma adequada, consegue representar a dinâmica de água no tempo. Interessante dele é que também em profundidade, né? Esse gráfico aqui mostra o consumo de água em várias camadas e no eixo X o tempo. E aí eu posso modelar transporte de contaminantes, transporte de nutrientes, entre outros, no solo. Era isso, pessoal. Obrigado a todos. Desculpe aí né, correr, né, mas o tempo é estritamente curto. Sempre é isso, Gustavo. Espero ter Está sempre aqui no passado. limite, ajustando, cortando alguma coisa e tendo muito para mostrar. Você mostrou aí muita novidade para a gente. Espero que tenha, né, pelo menos causado algumas dúvidas, né, e apresentado algumas palavras novas aí para o professor Silva Neto, né, além de Docel. Tá, gostei bastante. Eu aprendi uma. Gostei bastante. Obrigado. Bom, obrigado aí, parabéns. Eu vou abrir agora para perguntas rapidamente. Nós estamos no limite para a entrada do próximo, da próxima apresentação técnica, né? Mas eu vou permitir aí que alguém faça algum comentário ou pergunta para o professor Gustavo. Gustavo. Oi, Elias. Professor Elias aqui da UENF. É o seguinte, todos esses trabalhos que você apresentou, se vocês utilizaram o SWOT para fazer essa modelagem? O primeiro, só com a equação de Richard, foi implementado no Scilab, né, pelo professor Fábio Freitas, que não sei se ele se encontra na sala, e o professor Wagner. E aí eles trabalharam com o movimento de água numa coluna de solo, né, sem os sumidouros, a equação de Richard básica. Depois a gente usou o SWAP, que é o modelo, né, que é o dos holandeses, que já tem a equação de Richard implementada, e a gente aplicou para o algodão no Cerrado Baiano. Só que no primeiro a gente usou técnicas de otimização, né, de problemas inversos para determinar os coeficientes da equação de Wangenuth, da condutividade hidráulica e outros. No segundo não usou. E o terceiro e o quarto, Elias, a gente usou algumas adaptações de modelos simples, que foram de Thornthwaite, nesse caso aqui, ó, de cima, Thornthwaite Matter, a gente adaptou e aplicou a culturas agrícolas, e no de baixo o KC Dual, da FAO, né, do FAO 56. Então eles me davam uma umidade média do perfil de 0 a 30, né, e a gente tinha dados observados, nesse caso, para a cultura do milho, tá? E aqui foi o KC Dual com uma abordagem diferente para determinar a transpiração real. A gente acoplou um modelo de assimilação de água pelas raízes, que é o modelo de FEDS. E aí eu conseguia fazer a transpiração, não usando aqueles coeficientes do FAO, que são mais de engenharia, que são menos rebuscados, né? Aí, para isso, a gente dividiu o solo em camadas, e aí conseguiu resolver as equações, né, mas de forma simples, considerando que cada camada, né, era um reservatório, chegar na capacidade de campo, drenava, ia para a camada inferior, para a camada inferior, para a camada inferior, e os resultados foram animadores. Agora, com o Wagner e com o Fábio, a gente está pegando a equação de Richard, com aquele sumidouro lá, que é a assimilação de água pelas raízes, e vai implementar o modelo de FEDS para avaliar em cultivos agrícolas. Então, a ideia nossa é avançar em paralelo ali com o SWAP para ter um modelo que a gente, né, desenvolveu para essas simulações. A maior parte das nossas simulações são em cultivos agrícolas, tá? Mas isso pode ser aplicado para vegetação. A gente tem dados de pastagem, vegetação nativa, floresta plantada, alguns parâmetros e algumas parametrizações é que mudam. Mas isso aí, né, pode se estender para esses outros tipos de superfície vegetada. Tá.
Muito obrigado, Gustavo. Parabéns. Obrigado, Elias. Muito interessante, Gustavo, todo esse trabalho aí. Eu tenho conversado aí com o Wagner e tudo, com o Fábio. Qual a ordem de grandeza da profundidade aí dessas camadas que você está... Então, nesse caso aqui, que está em tela, era milho. E aí a gente trabalha com o que eles denominam de camada efetiva do sistema radicular. Era em torno aqui de 60 centímetros. Abaixo disso até tem raiz, mas a assimilação por essas raízes não é tão eficiente quanto essas dentro de 0 a 60 centímetros. Ok. Mas isso é variado, e varia com o crescimento da cultura também. Sim. Né? Você pode... Muito interessante. Pode otimizar também. Bom, agradecendo então a sua participação.